Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo nessa terceira etapa, né, o terceiro momento do dia do ciclo de debates em educação e saúde no contexto da pandemia do Covid-19, que hoje está sendo promovido pelo curso de pedagogia da Unifacol, dando continuidade ao ciclo de debates, né, que celebra a semana pedagógica do nosso curso, assim como a nossa instituição. E eu gostaria de aproveitar, desde já, com muita alegria, agradecer ao espaço, né, que nos é dado pela Unifacol, esse espaço tão importante para o curso de pedagogia, porque permite essa visibilidade aos pedagogos e futuros pedagogos da nossa instituição. Quero aproveitar também, fazer um agradecimento especial, né, em nome das convidadas, né, e colegas de hoje que compartilham essa live, agradecer de forma bem especial ao nosso guia, né, ao nosso coordenador, o professor Cristiano Dornelas, porque em mais de um ano, e um ano tão atípico, né, tão difícil e ao mesmo tempo tão especial, não mediu esforços para viabilizar essas atividades que realizamos todos os anos, como de costume, para celebrar o Dia do Pedagogo. Inclusive, comemoramos hoje, dia 20 de maio. Né? E, diante desses agradecimentos, não podemos deixar de fora o agradecimento mais especial, que é aos nossos estudantes. Cumprimentá-los, desejando que todos estejam bem e participando desse momento tão enriquecedor conosco. E esses estudantes são os quais foram, de fato, a grande motivação para promovermos essas atividades especiais durante a Semana do Pedagogo. Mesmo diante do contexto atual que estamos vivenciando, não poderíamos deixar de celebrar, né, a data que celebra o dia da nossa profissão. Mesmo em meio ao contexto atual da pandemia que estamos atravessando, a coordenação do curso de pedagogia, junto a toda a equipe docente, né, os 25 profissionais que formam este curso de educação na Unifacol, não deixou passar em branco essa data tão importante para o campo educacional. Desde já, eu quero deixar os parabéns, em nome dos colegas, a toda a equipe docente, todos os pedagogos de formação inicial, que fazem parte do nosso curso, assim como os de outros cursos, de outras instituições e da nossa cidade, quem sabe não do nosso país, que possam ter acesso a esse material. E, em especial, aos futuros pedagogos, que são os nossos estudantes, que estão junto conosco e estarão desempenhando essa missão tão preciosa que nos foi concedida. Bom, antes de apresentar a nossa temática e as respectivas debatedoras, né, eu gostaria de deixar um poema que a gente selecionou, em especial para todos vocês, um poema que curtimos bastante e que trata sobre algo que nós gostamos muito de fazer, mas que no momento não está sendo possível, que é o abraço. Este poema, ele foi escrito por Ricardo Silvestrin, e tem por título A Invenção do Abraço. Abraços longos e curtos, magros e gordos, abraços brancos e negros, de velhos, de crianças, abraços de homens e de mulheres. Até que um dia, alguém deu um passo, diminuiu o espaço e fez do braço um laço. Foi um sucesso, virou moda. E hoje, até na hora do fracasso, se abraço a abraço. Nós dedicamos esse poema, né, a todos que estão nos assistindo, toda a nossa equipe, todos os nossos estudantes, assim como todos que fazem a Unifacol. Estamos vivendo longe, sem abraços, porque precisamos cuidar de nós.
cuidar um do outro e cuidar do nosso planeta. Mas muito em breve estaremos reunidos para um abraço real, uma acolhida de pertinho, como realmente estamos acostumados a fazer tão calorosamente. Esse novo abraço entre famílias, amigos, conhecidos, será um abraço diferente e muito esperado, pois nunca na história da humanidade precisamos ficar assim tão afastados de quem amamos. Mas este afastamento é extremamente necessário. É a prova do cuidado e do amor um com o outro nesse momento. Assim, recebam um grande abraço, mesmo de longe, de todos que fazem o curso de pedagogia da Unifacom. Então, vamos dar continuidade à Semana do Pedagogo, assim como fazemos todos os anos. Hoje, vamos conversar sobre educação infantil e o trabalho remoto, compreendendo o processo educativo em família. E este é um tema de grande desafio para falarmos. Hoje estamos vivenciando um momento bastante complexo, no que diz respeito à compreensão dos papéis da família e da escola, diante dessa necessidade de dar continuidade ao processo educativo das nossas crianças, nessa situação emergencial atual que mexe com toda a nossa vida e a nossa rotina. Essa complexidade, ela se dá nas duas instâncias, tanto para a escola, como também para os pais que têm seus filhos na educação infantil. De repente, tudo ficou um pouco mais confuso e agitado, desde o momento em que as instituições incluíram até a educação infantil no formato remoto de ensino, através do uso das redes virtuais. Os debates, as conversas, as trocas entre as famílias, os pais, né, entre os colegas de trabalho, esses debates têm sido bem movimentados, principalmente quando temos uma certeza, uma clareza, né, diante do que a teoria nos traz, diante do que os documentos norteadores nos afirmam, que a educação infantil, ela tem como objetivo maior promover a aprendizagem das crianças através das vivências e das interações sociais. Nós sabemos que este formato não cabe exatamente às nossas crianças, às crianças pequenas, da educação infantil, 0 aos 5 anos. Mas sabemos que, no momento, cabe uma boa parceria entre a família e a escola, se complementando, como traz a LDB. Né? Sabendo que não estamos substituindo a escola, mas estamos nessa parceria, né? Trocando essas experiências, incluindo atividades na rotina doméstica, com ainda mais ênfase, né? Agora não é só ajudar na tarefa da escola, na tarefa de casa, mas é, de fato, realizar algumas atividades que seriam realizadas na escola para que nossas crianças continuem se desenvolvendo, né? Mas prezamos pelas brincadeiras, pelas experiências significativas para as crianças, respeitando sempre seu tempo de aprendizado, seus ritmos. E é diante de todos esses pontos que vêm sendo levantados que nós vamos tratar sobre a educação infantil e o trabalho remoto, compreendendo essa construção dentro da família, né? E aí, nós vamos dividir nossa conversa em 4 pontos. Nós vamos falar sobre a educação infantil com base nos documentos, nos referenciais curriculares. Vamos falar um pouco da perspectiva de trabalho que temos na educação infantil enquanto ambiente escolarizador, as contribuições da educação infantil nesse contexto da pandemia, né? E o que é que a escola pode analisar a partir desta pandemia para fazer, né, estabelecer essa boa parceria com a família, certo? Então, para discutir o primeiro ponto, educação infantil, o que dizem os referenciais curriculares acerca das especificidades dessa etapa da educação, nós vamos passar a palavra agora para a professora Juliana. A professora Juliana, ela é pedagoga, mestre em Educação e Linguagem pela UFPE, analista da GRE e professora do curso de Pedagogia
da Unifacol. Juliana, com você a palavra. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos e todas que nesse momento acompanham o debate. Agradecendo a oportunidade para participar, né, dessa discussão, agradecendo ao Unifacol, né, que disponibiliza aí pelas plataformas para que as pessoas possam, né, ter acesso à discussão. Esse tema que é um tema tão importante para ser discutido nesse momento, né? E parabenizando os pedagogos, né, pelo seu dia. É um profissional tão importante, né, para todas as outras profissões. Então, nós devemos lembrar que esse debate de educação infantil, nesse contexto da pandemia, ele é extremamente recente. E nós não temos fontes escritas que tragam uma reflexão sobre isso. Então, se faz necessário pensar em atividades remotas, não presenciais para a educação infantil, né, que seria o mais coerente. Porque imaginar a modalidade de EAD na etapa de educação infantil é algo muito distante do ideal. Então, nós sabemos que os referenciais curriculares para a educação infantil, eles norteiam o trabalho pedagógico nas instituições de educação infantil e, em termos de faixa etária, na educação infantil, nós temos desde bebês, né, com 6 meses, até crianças com 5 anos de idade, né? Então, porque aos 6 anos a gente já tem uma outra realidade, que a criança ela vai estar inserida numa outra etapa, que é o ensino fundamental. Então, quando a gente hoje pensa na educação infantil, a gente pensa nessa faixa etária. Então, a gente lembra também que aos 4 anos existe a obrigatoriedade, né, de a criança ser inserida no ambiente pedagógico. Então, ainda que as crianças desenvolvam as suas capacidades de maneira heterogênea, a educação ela vai ter por função criar condições para o desenvolvimento integral das crianças. Então, considerando as possibilidades de aprendizagens que apresentam nas diferentes faixas etárias. E quando a gente trata especificamente dos referenciais da educação infantil, a gente sabe que a criança ela é vista como um ser social, do ponto de vista psicológico, histórico, e o universo da criança é vista como um ponto de partida para o trabalho da educação infantil. Então, nós vemos que o professor ele vai focar numa intenção educativa, diante das experiências que são vividas com as crianças, ou seja, os comportamentos, as ações, tudo isso vai ser mediado pelo professor nas instituições de educação infantil. Então, o professor ele intervém na educação da criança no espaço da creche. Lá, o professor ele estabelece os objetivos e vai ampliando as possibilidades para atender às demandas apresentadas pelas crianças. Então, a busca na educação infantil é também pela construção da autonomia. Então, desde a alimentação até a própria higiene, né, e em demais aspectos que vão envolver, desde a personalidade até a participação da criança no mundo que está à sua volta. Então, a busca é pela construção da autonomia da criança. Então, do ponto de vista institucional, considerando os referenciais curriculares da educação infantil, que é o documento que vai nortear o trabalho pedagógico, a gente vê a busca por criar condições para o desenvolvimento integral da criança. E existe, dentro dos parâmetros, uma estrutura que ela é funcional para que os referenciais sejam contemplados e que essa estrutura ela vai propor uma organização por idades. Então, você tem a primeira infância, que acontece até os 3 anos de idade, se a gente puder marcar em tempos em relação à idade, e tem a criança numa outra fase de desenvolvimento, que é entre os 4 e 5 anos. Então, a gente tem 2 ambientes de experiência, a formação pessoal e a formação social da criança. E o conhecimento de mundo, que abrange as questões, né, os outros eixos.
que aí a gente tem a identidade, a gente tem a autonomia, o movimento, as artes visuais, a linguagem, e aí a linguagem a gente tem oral e escrita, a gente tem outros pontos também que fazem parte desses eixos, como matemática, a natureza, a própria ciência da natureza. Então, a gente tem os referenciais curriculares que pretendem também trazer uma contribuição para que se possa realizar nas instituições o objetivo que é de socializar a criança nessa etapa educacional. E ambientes que vão propiciar o acesso e a ampliação dessas crianças dos conhecimentos da realidade social e também cultural. Então, já que em relação aos conteúdos na creche tem uma tentativa de reorganizar os conhecimentos, visando sempre fazer com que as crianças elas sejam ativas e elas vivenciem as experiências de forma que se tornem práticas sociais reais essas experiências delas. Então, os conteúdos vão sempre abranger conceitos, princípios e atitudes, que são experiências que se tornam aprendizagem. Então, a prática ela vai ser assim, um ponto muito importante para que a criança aprenda. Então, na educação infantil, as crianças elas têm condições de construir conceitos. Porém, em muitas situações, os conteúdos são trabalhados apenas para favorecer as aproximações de um conhecimento. Então, em se tratando de algumas experiências, acontecem de maneira que não vão considerar o conhecimento que a criança tem. E a gente sabe que isso é muito importante, você considerar os conhecimentos que as crianças estão trazendo para o ambiente em que elas estão vivenciando. Então, a gente também tem outro ponto muito importante para destacar, que está relacionado à perspectiva do trabalho com a educação infantil no ambiente onde a criança tem o seu aprendizado, num ambiente que pode ser creche ou escola. Porque sempre que a gente lida com a faixa etária de 0 a 3 anos, a gente se remete à creche. E quando a gente lida com crianças de 4 anos, a gente já pensa no espaço da pré-escola ou escola. Então, de acordo com alguns pesquisadores que vão destacar o desenvolvimento da criança durante essa primeira infância, a fase da educação infantil, eles vão sempre defender que existem atividades que estimulem a curiosidade da criança, que favoreçam que ela se expresse, que muitas dessas atividades as famílias já até conhecem, muitas vezes já vivenciam em casa. Então, se compreende que na escola, ou até mesmo no ambiente de creche, o professor, ele sabe que há necessidade de individualizar o processo, né, de aprendizagem, considerando um aspecto muito importante, que é a criatividade das crianças. Então, esse aspecto da criatividade é muito importante no processo pedagógico. Então, na ocasião da pandemia, as crianças elas têm uma oportunidade de viverem, de construírem experiências que toquem e que as modifiquem profundamente. Então, é indispensável a gente escutar as crianças, porque o cotidiano delas é algo muito extraordinário, que envolve descoberta, envolve curiosidade. Então, a gente identifica que, de fato, há muitas aprendizagens que as crianças estão conseguindo, mesmo nesse contexto de pandemia. Né? Então, é algo que a gente pensa, né? E eu trago até uma reflexão, um diálogo aqui com Mariana, sobre o que ela pensa sobre esse contexto, né? Sobre o papel da escola e da família nesse contexto das aulas, né? Digamos assim, das atividades remotas não presenciais. Boa tarde, né, a todas e a todos, primeiramente. Um feliz dia do pedagogo para todos nós. E é um privilégio, né, para a gente, no dia do pedagogo, estarmos debatendo uma temática tão importante, né, e com significado também para a vida dos professores e das famílias, né, que é a educação infantil. E aí, pensando nisso, a minha fala, ela não vai ser uma fala caracterizada, nem uma fala que vai trazer receitas prontas, né?
porque a gente não tem receitas prontas quando a gente trata de educação, porque a gente trabalha com subjetividades. E aí, dentro dessa perspectiva que Juliana traz para mim, né, para a gente falar sobre o papel da escola e o papel da família nesse ensino remoto, eu vou trazer alguns elementos para a gente pensar junto, né? Como é que a gente poderia ver a escola e a família neste processo. Lembrando também que, como já foi dito, Natália bem falou e Juliana também, que essa etapa da educação infantil, ela consiste dos 0 aos 5 anos e 11 meses, tá? Então, é nessa faixa etária que nós estamos falando, ok? E aí, para falar um pouco sobre o papel da escola e da família nesse contexto, né, de aulas remotas, eu gostaria de trazer uma reflexão acerca do que pode ser considerado educação e escolarização. São dois conceitos completamente diferentes, mas que eles andam juntos, tá? A escolarização, de forma breve, seria o processo formal de ensino, tá? E a escola é a instituição que dá esse suporte, que trabalha com a escolarização. E a educação, nesse sentido, ela é algo muito mais amplo, tá? E a família, ela entra aí para dar essas bases de valores, de moral, de ética, de auxílio também nesse processo de escolarização, tá? E aí os elementos que eu trago para a gente pensar um pouco sobre qual seria o papel da escola nesse processo, eu penso muito que o papel da escola é de orientação. Orientar a família sobre como possibilitar que a criança brinque. Que tipo de brincadeira é adequada para o desenvolvimento da faixa etária que a criança se encontra, certo? E aí, quais são as vivências que são importantes para o desenvolvimento da criança naquela faixa etária? A escola ela tem esse papel muito importante de orientar as famílias nesse sentido. Outra necessidade que eu tenho visto urgente dentro desse contexto, né, de aulas remotas, é a acolhida, é a escuta. Eu sempre costumo falar que nós, professores, né, e aí, pedagogos, a gente precisa exercitar algo que é a escuta atenta. A escuta atenta às necessidades dos nossos alunos. E agora, a escuta atenta às necessidades da família. Então, é um ponto que eu trago aí para a gente pensar, de ter essa escuta atenta à família, tá? Ser parceiro, informar a família, certo? Outra questão que eu trago para a gente discutir enquanto escola é pensar também nessa diminuição de atividades. A qualidade das atividades importa mais do que o volume delas, tá? Outra questão, que aí é algo onde a família também precisa entrar e perceber, né, é fugir um pouco dessas atividades escolarizadas, dessas atividades que se detêm, sobretudo na educação infantil. E, em seguida, eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. E aí, pensando um pouco sobre o papel da família nesse contexto, sobretudo, a família deve buscar ser parceiro do professor. Né? Eu acho que críticas e palavras de negação muito mais atrapalham do que ajudam. Então, buscar essa parceria do trabalho é algo que facilita bastante. Outra questão que eu trago para discutir aqui é papai e mamãe, né? Vocês não são os professores, então tudo bem se vocês não souberem realizar determinadas atividades, né? A escola, ela está aí para trazer e ela deve se colocar como esse instrumento, como essa instituição de apoio,
tá? E busca orientação com os professores dos seus filhos. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa estar junto dentro desse, dentro do ensino, né, infantil. Outra sugestão que eu poderia trazer, seja leve, seja leve. As crianças, elas sentem a atenção do adulto, né? E isso dificulta o processo de aprendizagem dos seus filhos. Então, sempre apresente as atividades como um processo alegre, né? Entusiasmado. E, para finalizar minha fala, nesse primeiro bloco, eu trago como última sugestão uma rotina. É importante que as crianças tenham uma rotina bem estabelecida. E agora, nesse contexto de pandemia, mais ainda. Então, eu sei o quanto que é difícil, eu sei o quanto que a demanda em casa aumentou, né? Não está sendo fácil para as famílias que têm filhos pequenos, sobretudo nessa faixa etária da educação infantil. Mas a rotina e o planejamento são auxílios que a gente precisa buscar, né, para ajudar nossos filhos nesse processo educativo, certo? E outra coisa que foi falado na live de ontem é sobre o autocuidado. Eu acho que a gente precisa, enquanto papai, mamãe e professor, buscar o autocuidado que nos faz feliz, né? Aquilo que nos dá felicidade, né? E procurar fazer isso nesse momento, tá? Ok. Meninas, de fato, né, enquanto mãe de criança, né, matriculada na educação infantil, nós vemos mesmo esse debate entre os pais, né, as mães que ficam um pouco angustiadas, né, porque às vezes as crianças com as tarefas de ficha, por exemplo, realizam, né, com toda a carga de energia que as crianças têm, elas realizam às vezes um pouco rápido, e aí as mães ficam angustiadas, né, preocupadas com essa quantidade de atividades que a escola tem mandado, né, achando que a pastinha que a escola está entregando semanalmente tem poucas atividades, mas a gente tem sempre, né, por exemplo, no grupo, né, da Elisa, a gente tem sempre tentado discutir, né, quem é da área da educação, com base nas diretrizes, essa questão mesmo que foi pontuada muito bem por vocês, né? Que mais do que a quantidade, importa a qualidade com que essas atividades são propostas para serem realizadas em casa, né? Mais do que atividades, as diretrizes deixam bem clara a importância que a escola tem enquanto orientadora, né? Desse processo, especialmente nessa situação atual, nesse momento atual mais delicado. E a gente que trabalha com educação e educação infantil, a gente trabalha com a palavrinha mágica, que é a flexibilidade, né? Que não podemos deixar de esquecer nunca. Diante, né? De fato, é extremamente importante o estabelecimento, né, de uma rotina, né? É interessante que a criança, né, conheça os horários que né, acontecem durante o dia, as atividades, sejam dos cuidados da higiene, da rotina da sua casa, sejam as atividades, né, incluindo as atividades escolares, mas com toda a flexibilidade para que tudo seja feito no tempo da família, no tempo da criança e no melhor momento, para que seja de fato construtivo, né, para os dois lados. Bom, um outro ponto que a gente pontuou, né, aqui, destacou para discutir com vocês, foram as contribuições da educação infantil nesse contexto da pandemia. E aí, o que é que vocês têm a discutir a respeito desse nosso terceiro tópico? Em relação a essa perspectiva, né, das atividades remotas, não presenciais da educação infantil, e sabemos que na educação infantil, as vivências, como eu havia dito anteriormente, elas se tornam as aprendizagens, né? Então, a questão dos cuidados, tanto a higiene,
quanto à alimentação, tudo isso faz parte também da conquista da autonomia e que está contemplada quando a criança vivencia isso, né, essas vivências nos leva a imaginar que a escola o que ela pode analisar a partir da pandemia, né? E a pandemia ela acaba por revelar o papel social da instituição escolar, seja creche ou escola, que é um papel democratizador, de garantia de direitos iguais, de oportunidades de aprendizagem, né, de interação e também de brincadeira, principalmente, né, quando a gente reflete aí sobre as experiências vivenciadas na educação infantil, a brincadeira está permeando o aprendizado. Então, essas atividades remotas na educação infantil, que elas não devem ser obrigatórias, né, elas devem passar pela família, e dessa forma a família, elas querem, né, essas atividades, elas mediam as atividades, inserindo a criança, né, e realizando a atividade quando podem, né, quando acharem adequado. Então, essa atividade ela deve ser enviada para a família como uma proposta, né? Não necessariamente como uma obrigação, né? E ela deve ser computada, né? Não pode ser computada como uma carga horária para cumprir, então se tem uma medida definida para isso, né? Então, até o banho na educação infantil é algo que a criança aprende, é o cuidado, né? A higiene. Então, a gente não tem carga horária para esse tipo de aprendizagem, a gente não tem uma equivalência para isso. Então, para saber se uma atividade que enviamos está sendo útil, a gente precisa considerar se a criança está sendo protagonista nesse momento de aprendizagem, né? Se o desenvolvimento que está sendo atingido diante daquela atividade. A gente precisa, em todo lugar, pensar nos direitos, né, que precisam ser garantidos. E aí esses direitos envolvem brincar, conviver, expressar, participar e até se conhecer. Né? Em termos de currículo, a gente se pergunta, será que nesse tempo as crianças estão em casa, elas não estão aprendendo muitas coisas que já estavam lá nos referenciais curriculares da educação infantil, né? E que, sobre a vida cotidiana, que é efetivamente o currículo da educação infantil. Então, um fator que precisa ser considerado na educação infantil, que é a brincadeira, ela está tão presente no cotidiano das crianças, e ela ajuda na autoestima, ela contribui para o equilíbrio afetivo da criança, né? Ela é muito importante para a comunicação interpessoal, ela favorece a negociação das crianças em relação às regras, né? Então, isso possibilita as ações. É nas brincadeiras que as crianças transformam os conhecimentos, né, que já possuem anteriormente, conceitos que são gerais também. Então, para assumir um determinado papel na brincadeira, a criança deve conhecer algumas características da brincadeira. Seus conhecimentos têm a ver com a indicação, né, de alguém, algo que a criança já conhece ou já experiencia na sua vida com a família. Então, sempre que a gente fala sobre as brincadeiras se pautam na interação. Né? E é na interação que a gente tem a dinâmica de negociação dos conflitos. Né? As brincadeiras também vão ajudar no controle de impulsos. Então, a brincadeira é muito presente na educação infantil e favorece muito o aprendizado. Então, quando a gente pensa em brincadeira, pensa em interação social e em situações diversas, né? É uma das estratégias que é utilizada pelo professor para que as crianças aprendam. Então, cabe ao professor pensar nessas situações de conversa, né? E no contexto da creche da escola, a gente tem esses aspectos. Com isso, a gente também pensa, né, nas contribuições da educação nesse contexto de pandemia, porque sabemos que é importante essa questão dos cuidados e outros aspectos. Podemos falar de atividades remotas, né, não presenciais na educação infantil, que é o que se espera, né? Assim que essas vivências elas se tornem experiências. E com isso a gente pode estimular, né, o aprendizado, a alimentação e demais aspectos. Então, nessa perspectiva, a gente pensa, né, que o ideal seria a criança brincar, e assim se pensar em como garantir os momentos de participação das crianças, direcionar, como a Mariana bem colocou, né, a orientação da escola, na brincadeira adequada, na condução, né, na escuta. Então, o que a criança vai brincar? Né, seja por meio do desenho, seja pelas leituras que ela participe em algum momento,
né? Então, é sempre nesse sentido, né, Mariana? Exatamente. Exatamente. E a gente pode pensar, quando a gente fala de educação infantil, em desenvolver a criança de forma integral. Então, eu trago aí 3 aspectos para a gente pensar desse desenvolvimento, né? Os aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores, né? E aí, não existe a educação infantil sem que a criança tenha uma relação maior com o mundo e com o ambiente que a cerca, né? E trazer cada vez mais essas atividades onde a criança possa vivenciar de forma prática, né? E experimentar, eu acho que é algo relevante para a gente estar pensando aí nesse ensino remoto, tá? As crianças na educação infantil ainda não leem, ainda não fazem conta, né? E a educação infantil não é uma etapa para isso, é uma etapa que a gente prepara para, né? E a brincadeira, como você falou, Juliana, é um instrumento importantíssimo. E é a partir das brincadeiras que a gente ganha em estímulos, tá? Para o desenvolvimento delas. E aí, eu gostaria de trazer quais são, então, essas habilidades que a gente trabalha na educação infantil, né? Já que eu disse que ler e contar não é ainda, né, o que a gente espera para essa etapa. Nessa etapa, a gente trabalha as habilidades motoras, tá? Que é a habilidade de força, de equilíbrio, de flexibilidade, de coordenação motora fina e ampla, de lateralidade, tá? A gente também trabalha as questões comportamentais, que estão relacionadas ao conceito de desinibição, de socialização, conceitos de saúde, de cuidado com o corpo, de vivências emocionais, e a gente traz também as questões expressivas, né? Ligada à comunicação, a relação com o mundo e com as outras pessoas, a fluência verbal, o ritmo, né? Porque aí, trabalhando o ritmo, a gente vai estar trabalhando, né, posteriormente, é uma atividade pré-requisito posteriormente para a aquisição da leitura, por exemplo, tá? Expressão dramática, a criança poder entender a partir do nosso olhar ou do nosso jeito de falar o que é que a gente está querendo refletir, né? O que a gente está querendo passar enquanto comunicação não verbal, né? Quais são os papéis sociais? E aí a criança ela traz muito para a brincadeira e faz de conta dela esses papéis sociais, que é o que Vygotsky vai trazer, né, para a gente. Então, é muito importante a escola ficar atento a essas questões. E as escolas têm ficado atentas a essas questões, mas eu falo para a família, né, tomar esse conhecimento do que é educação infantil e perceber que uma simples brincadeira de faz de conta tem um valor para o desenvolvimento infantil muito grande e as crianças fazem isso muito bem em casa, né? O objetivo de desenvolver essas habilidades é simplesmente para gerar competência de vida diária para as crianças, gerar autonomia no desenvolvimento delas, né? E aí eu gostaria de trazer algumas propostas para as famílias e também para a escola, de atividades que podem ser utilizadas em casa nesse momento de aulas remotas, né? Visando desenvolver todas essas questões que eu falei anteriormente. E aí, quem quiser, né, que fica de sugestão, pega o caderninho aí para anotar, tá? Algumas dessas atividades eu busquei lá com a Flávia Valadares, ela é neuropsicóloga, e aí ela traz uma contribuição muito importante para a educação infantil, certo? E para o desenvolvimento das crianças nessa etapa. E como sugestão, eu trago uma atividade que a gente pode estar fazendo em casa. Por exemplo, contar objetos reais do dia a dia com precisão. Quantos carros meu filho tem aqui nessa caixinha de brinquedos?
Quantos pedaços de brócolis você vai querer? Quantos pedaços de carne você vai querer? Né? E a gente vai estar estimulando aí a noção de matemática, de comunicação, da interação entre os pares, né, entre os envolvidos. Então, vejam aí, uma atividade simples que a gente traz para o nosso dia a dia, a gente está desenvolvendo várias habilidades aí para as crianças. Discutir conceitos de mais, de menos, de repente juntar, bota uns carrinhos aqui e umas bonecas aqui, enfim, e perguntar para o seu filho, onde é que tem mais, aqui ou aqui, certo? Onde é que tem menos? E esses conceitos, eles vão sendo trabalhados e discutidos em casa, e são conceitos que a gente trabalha na escola também. Colocar os objetos em ordem, do maior para o menor, do menor para o maior, certo? E depois questionar, qual é o objeto menor? Qual é o objeto maior? Certo? Outra sugestão que eu trago é medir, né? Medir e comparar comprimento. Por exemplo, medir a planta na sua casa, medir a sua altura, medir a altura da criança, medir e comparar pesos e medidas também, peso de massa, né? Qual desses brinquedos você considera mais pesado? Qual desses brinquedos você considera mais leve? Vamos verificar, né? E trazer de forma lúdica. Outra sugestão que eu trago é ajudar seu filho a observar o relógio. Então, quando o ponteiro chegar aqui no curto e apontar para um número, vai ser tal hora. Por exemplo, o ponteiro curto está apontando quase para as 6 horas da noite. Significa dizer que já está na hora do jantar. E aí, trazer esse contexto, contextualizar essas vivências, né, de forma lúdica para a aprendizagem, para o desenvolvimento da criança, certo? Algumas atividades que a gente, como Juliana já bem falou, do ponto de vista sensoriais, a gente trabalha muito na escola, sobretudo nessa etapa da educação infantil. Essa etapa da educação infantil, as crianças aprendem a partir das vivências sensoriais. É muito importante a gente proporcionar esse tipo de atividades, né? E aí, como sugestão, por exemplo, eu trago para vocês pinturas com pedaços de legumes. Corta a cenoura e faz uma bolinha, e aí a cenoura pode servir de carimbo, né, para uma atividade de pintura com as crianças, e as crianças amam esse tipo de atividade, né? Outra atividade, enche um potinho cheio de feijão e vai escondendo os brinquedos dentro desse pote cheio de feijão, e pede para a criança manipular, e aí ela vai pegar, né, e vai procurar. Vamos procurar agora o barquinho, vamos procurar agora o carrinho, enfim, o brinquedo que tiver escondido dentro, e a criança vai se divertir, né, a partir dessa vivência, dessa experiência sensorial. Outra atividade que a gente trabalha é a questão da coordenação motora fina. A gente pode encher uma bacia de água, jogar alguns brinquedos, pegar um pegador de macarrão e pedir para a criança pescar esses brinquedos dentro dessa bacia de água, né? A gente vai estar também brincando, estimulando, além de várias habilidades, a coordenação motora fina dessas crianças. É importante a habilidade para a aquisição da escrita, por exemplo, certo? Fazer vasilhinha de arroz, a gente pode jogar um pouquinho de arroz, colocar clips e imã. E aí dá o imã para a criança e pede para a criança, né, juntar o clipe. O clipe vai segurar, né, no imã, e aí ela vai também fazendo, possibilitando a ela essa brincadeira. Dentre outras muitas atividades, né, a gente pode estar incluindo também as crianças na rotina de afazeres domésticos, conforme a idade delas.
né? Então, crianças de 2 e 3 anos, elas já conseguem guardar os seus brinquedos, já conseguem tirar o seu pratinho da mesa, já colocam a sua roupa no cesto de roupa suja, né? Já pode pegar alguma fruta que esteja na fruteira, acessível ao tamanho dela. Já pode ir ensinando a tirar a própria roupa, a colocar, a se vestir. Então, são habilidades, são estratégias que a gente utiliza na creche, mas que agora, nesse contexto de pandemia, a gente pode estar retomando e estar estimulando em casa. Crianças de 4 e 5 anos, por exemplo, elas já conseguem, com ajuda, arrumar a sua cama, elas já podem guardar as suas roupas, ajudá-las a dobrar, né, e guardar. Já podem ajudar a pôr a mesa, né, a tirar a mesa também, regar a planta, trocar o lixo. Então, dentro da sua rotina, né, de casa, os pais podem perceber quais são as atividades que podem ser feitas de acordo com a faixa etária de seus filhos e incluí-los dentro dessa rotina, né? Então, assim, fica aí como sugestão e como desafio para nós, professores e professoras, né? E também para as famílias que têm filhos nessa faixa etária. Eu sei que não é fácil, mas o objetivo da nossa fala hoje é trazer uma luz no fim do túnel com algumas sugestões que são sugestões importantes para estimular o desenvolvimento das crianças nessa faixa etária da educação infantil, tá? Eu agradeço muitíssimo a participação, obrigada às minhas colegas Natália e Juliana também pelo debate, pela nossa interação, e a gente fica aí disponível também para tirar dúvidas e sugestões, caso assim tiverem, e é isso. Eu acho que empatia é a palavra e é o exercício que a gente precisa fazer nesse momento. Empatia da escola para com os professores, para com a família, e da família para com a escola. E além de empatia, parceria. Eu acho que eu deixo aí como fala final, essas duas orientações, que são assim, extremamente importantes, né, para que o ensino remoto na educação infantil sofra menos impactos, tá, para o desenvolvimento das nossas crianças. E é isso. Ok. Ju? Eu acho que Mariana colocou bem, né, sugestões das atividades, e de certa forma é isso, no cotidiano, nas atividades de rotina, a gente conseguir, né, realizar com as nossas crianças algumas ações que tragam reflexão, que tragam aprendizado, né? Então, são atividades simples, que muitas vezes nós até já realizamos, e não nos damos conta do quanto essas atividades que nós realizamos no dia a dia podem ser bem pedagógicas para as crianças, né? Então, eu acho que é repensar, como você repensar e tirar um pouco da mente aquela ideia de que eu só estou aprendendo quando eu estou com lápis e papel, quando eu tenho algo que bem escolarizado ali, e eu posso aprender sim em outras situações do dia a dia, refletindo, interagindo com os familiares. Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso e ressignificar mesmo, né? E eu acho que é bem por aí. E nesse momento a gente tem que ter paciência, né? Muita força e fé para a gente enfrentar esse momento que a gente está vivenciando, mas também é o momento de a gente ressignificar, refletir sobre o que se faz na educação infantil e trazer para o nosso cotidiano, né? Eu agradeço esse debate com Mariana, com Natália. Eu acho que foi muito proveitoso essa discussão, nesse momento. Obrigada a todos. Com certeza, meninas. Muito obrigada pela parceria, né? Pelos momentos prévios, né, de discussão acerca desse tema. De fato, não seria, né, o objetivo exato do tema da nossa live trazer respostas prontas, porque não temos todas, né?
são reflexões, são somas, né, da teoria com os nossos saberes, da prática, mas, de fato, como foi bem pontuado, hoje, né, as famílias, o recado que a gente deixa é, de fato, a compreensão de que as crianças elas não terão retrocessos, né? As crianças avançarão nas suas etapas, né? E essas competências que estariam sendo trabalhadas no dia a dia na escola também podem ser trabalhadas em casa, né? O que precisa apenas é que nós, enquanto pedagogos, enquanto profissionais, né, da pedagogia, da educação de modo geral, possamos tranquilizar, né, e conversar, auxiliar, nós enquanto mães, né, colegas que são mães, possamos trocar, né, algumas ideias e tranquilizar, né, que mais do que a preocupação com os dias letivos, possamos canalizar as nossas preocupações com os vínculos, né, com as crianças, com diversas habilidades que elas podem estar desenvolvendo em casa e de forma muito significativa também. Mais do que atividades fechadas e engessadas, a gente pode usar a imaginação para extrapolar e conseguir também, junto com as orientações da escola, né, pedindo a ajuda, né, às escolas que seus filhos estão vinculados, para ultrapassarmos aí esses dias, atravessarmos esses dias, fazendo a nossa parte enquanto pais, né? E os professores auxiliando, orientando, de acordo com as discussões teóricas que eles têm, né? Dando essas sugestões, assim como Mariana já nos trouxe alguns exemplos de sugestões tão preciosas, e assim como Juliana também pontuou, de forma tão clara, né, e objetiva, quais são, de fato, as concepções que permeiam a educação infantil, os objetivos, e que é possível, sim, desenvolver dentro do conforto, né, do nosso lar, atividades durante o dia, atividades que sejam significativas e, ao mesmo tempo, prazerosas e divertidas, porque é o que as crianças tanto esperam. E é, de fato, como elas realmente aprendem e fixam, né, com as atividades prazerosas e significativas, reais, para a vida delas. E, para finalizar, nós gostaríamos de deixar a leitura de um textinho curto. Nós não conseguimos localizar a autoria, né, se alguém puder depois, ou souber passar para a gente, mas é um texto que deixa algumas reflexões para esse momento. E se as crianças perderem o ano escolar? E se, em vez de aprender matemática, aprenderem a cozinhar, costurar suas roupas, limpar, cultivar uma hortinha no quintal, e aprenderem a cantar músicas para os seus avós, ou para os seus irmãos menores, ou quem sabe para os seus bonecos, para as suas bonecas. E se aprenderem a cuidar dos seus animais de estimação, tomar banho sozinhas, e se desenvolverem a sua imaginação e conseguirem pintar um quadro. Se aprenderem a serem mais responsáveis e mais conectados com toda a sua família, em casa. E se nós, os pais, os ensinarmos a serem boas pessoas, se aprenderem e souberem que estando juntos e saudáveis é muito melhor do que ter o último celular da moda. Talvez isso nos falta. E se eles aprenderem, talvez não perderemos um ano letivo. Talvez ganhemos um tremendo futuro. É com esse texto, né, com essas reflexões, que nós agradecemos a oportunidade de conversar. A temática, de fato, não se esgota, né? Aqui gostaríamos de, né, se estender e prolongar mais, mas ficam as reflexões para que vocês possam, entre colegas de profissão, entre pais, trocar ideias e juntos, né, somatizar aí as boas energias para voltarmos à normalidade e dar continuidade ao processo educativo das nossas crianças. Quero agradecer, né, em nome das meninas e de toda a equipe do curso de Pedagogia da Unifacol, pela participação de todos, aqueles também que vão nos assistir ainda, e especialmente a participação dos estudantes,
né, estudantes que já vivenciaram conosco na Unifacol em outros anos, aqueles que também estão no momento em andamento no curso, queremos agradecer de fato o carinho aí externado e que estamos abertos, né? Muitos estudantes têm os nossos contatos, têm as redes sociais que nos aproximam e podemos trocar ideias, podem lançar perguntas, dúvidas, podem trazer também sugestões, e aí a gente continua nesse processo de aprendizado. E que as crianças possam continuar aprendendo e brincando nos seus vínculos familiares, fortalecendo, né? E assim a gente sabe que muitos serão os ganhos. Um abraço a todos, uma boa noite, e amanhã o ciclo de debates, né, da Semana Pedagógica, que todos os anos o curso de Pedagogia promove. Amanhã, os colegas do curso de Pedagogia vão tratar sobre avaliação, sobre a questão da autorregulação, né? E eu vou colocar aqui para que os estudantes possam atentar para o tema de amanhã, educação, trabalho remoto e avaliação. A importância da autorregulação como um instrumento da aprendizagem. Então, que vocês possam chamar mais colegas para estar acompanhando esses debates e, junto conosco, vivenciando a Semana do Pedagogo e celebrando esse dia tão especial. Um beijo no coração de todos os colegas, todos que fazem a Unifacol e os nossos estudantes, futuros pedagogos, que estarão junto conosco nessa missão. Boa noite.